Pensamentos. Participe. 8h13, 21 graus, boa noite Passo Fundo, boa noite região. A partir de agora tem emoção, afeto, comportamento nesta terça-feira, 24 de março de 2026. Desde já, deixo aqui os telefones à sua disposição para você mandar a sua mensagem, participar, interagir conosco. Telefones fixos para ligar, 2104-1616, 2104-1615, 3045-4022 ou 3045-5022. Torpedo 991629923, WhatsApp é o 991629943. Redes sociais, @Rádio Irapuru para o Instagram, Facebook, TikTok, no antigo Twitter, que agora é o X, é só seguir, @Rádio Irapuru. Fique à vontade para interagir conosco aqui na programação da Rádio Irapuru na noite desta terça-feira. Doutor Érico já está por aqui. Como é que tá? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Tibola. Boa noite, ouvintes. O Emoção, o Afeto, Comportamento está de volta. Hoje trazendo aquele formato de conversando com o psiquiatra, com a ideia de termos um tema livre, ou seja, eu trouxe algumas ideias que eu acho interessantes da gente poder conversar, apresentar para vocês, mas também a prioridade é o diálogo, a interação, que os nossos ouvintes possam trazer as suas angústias, os seus questionamentos, e a partir daí a gente estabelecer uma conversa mais produtiva. Então o Tibola já anunciou, os canais de comunicação da rádio estão abertos, vamos começar por aí. Para aquecimento, começo de conversa, Tibola, eu estava vendo uma matéria esses dias que falava assim, por que as famílias não se reúnem mais ou as famílias se reúnem menos, né? É uma constatação assim que aqueles almoços de domingo, talvez determinados momentos, assim como teremos agora Sexta-feira Santa, Domingo de Páscoa, outras ocasiões, né? Talvez as famílias já não têm mais aquele hábito, quase como se fosse um compromisso, se juntarem, se reunirem, e isso fica mais... foi flexibilizado, né? Parece que o almoço de domingo morreu. As pessoas justificam, mas eu estou cansado, eu estou sem tempo, é muita correria, mas não é exatamente falta de tempo, sabe, Tibola? Parece que esse costume caiu um pouco de moda. Não foi também pela distância, mas tem muito mais a ver com o ritmo de vida, né? Parece que as pessoas estão muito voltadas para o trabalho, muito preocupadas com a correria, com o desempenho. As pessoas estão ocupadas demais, que acabam muitas vezes esquecendo de viver, esquecendo de conviver com as pessoas, e aí acaba se priorizando outras questões, né? O tempo de convívio está escasso, o afeto foi ficando escasso, mas não podemos abrir mão disso, que é algo que nos faz falta, né? Antes, esses almoços de domingo, né, eram quase que rituais obrigatórios. Hoje parece que é uma questão de logística, né? Antes nos reuníamos com o pretexto de conversar, mas o que queríamos muito mais é estar juntos, saber da vida do outro, fazer essa troca, fazer essa interação, e isso parece que se perdeu, diminuiu a importância, né? Tem essa impressão também. Diminuiu. Eu acho que, doutor Érico, não tem uma relação, e aí uma relação que acabou distanciando muita gente, que foi a pandemia. Não é só por isso também, penso que pode ter contribuído, mas não é a essência dessa falta de interação que nós temos, que nós deixamos de ter nos últimos anos, né? Não, com certeza, Tibola, a pandemia intensificou isso, porque aquela ideia do fique em casa, não visite, não abrace, a máscara, o distanciamento, que parece que tudo aquilo em determinado momento foi importante, foi necessário,
Mas o que eu acho que gerou também a pandemia? É muito boa a tua colocação. A pandemia nos aprofundou mais no mundo das telas. Né? Eram videoaulas, videoconferência, trabalho remoto, uma série de novas rotinas se estabeleceram e parece que isso nunca mais voltou a ser como era antes. Aquilo que se dizia muito, o novo normal, estamos vivendo um novo normal, Tibola, onde esse encontro, a prioridade, o desejo de estar junto, de conversar, de partilhar a vida do outro, né? E isso já não é mais prioridade. Parece que... eu acho que começou, acho que a pandemia intensificou, mas isso, a meu ver, tem a ver com outros fenômenos, assim, né? As pessoas estão mais ensimesmadas, cada um vivendo num seu mundinho, como se fosse a sua bolha, na sua tela. As pessoas, no geral, estão menos tolerantes, menos pacienciosas com os outros, mais exigentes, suportando menos a diferença, ou suportando menos os desgostos que os encontros e os desencontros possam trazer e que acabam de fato ocorrendo. Então tudo isso, vamos dizer, menos tolerância, menos paciência, menos compreensão, acaba afastando as pessoas, né? Porque eu lembro, algum tempo atrás fizemos um programa com a doutora Helenita Ferrari, muito interessante, né? A questão dos desencontros, das famílias. Então, aquele hábito, né, que provavelmente tenha acontecido contigo também, né, que os avós reuniam os filhos, os avós reuniam os netos, em datas importantes, era como uma obrigação, um compromisso. Se as pessoas não participassem, era quase como um desrespeito, e aquilo era feito assim com muita seriedade. Era uma data importante, era da família se reunir. As pessoas, me parece que foram ficando mais acomodadas, mais preguiçosas, não querendo ter trabalho, passar trabalho. Mas vai dar trabalho cozinhar, arrumar casa, limpar, ajeitar. Sim, dá trabalho. Claro que dá trabalho, mas também nós necessitamos da interação, nós necessitamos do convite, do convívio com as pessoas, nós necessitamos desse reabastecimento. Então, assim, essa ideia de menos encontro, menos contato, isso não faz bem para a nossa saúde mental, né? A tecnologia, Tibola, até traz a ideia de uma aproximação, mas a tecnologia, vamos dizer, facilitou o contato, mas parece que quanto maior a conexão digital que a gente tem com as pessoas, menos temos convívio, contato, interação, troca, aquilo de poder ter alguém que a gente diga: pai, eu não estou legal, eu preciso conversar contigo, tu tem um tempo para me escutar, para desabafar. Então, assim, toda essa tecnologia fantástica que temos, inteligência artificial e todos esses mecanismos que estão surgindo, isso tem afastado as pessoas, isso diminuiu a conexão afetiva, isso tem tornado os vínculos mais superficiais, e esses vínculos superficiais estão também contribuindo para que as pessoas adoeçam, que as pessoas tenham mais ansiedade, mais frustração, mais depressão, porque as pessoas estão mais sozinhas, e a gente precisa do outro. O ser humano é um animal gregário, o ser humano, desde o primórdio, o ser humano vive em bando, né? Uma das razões que nós somos descendentes dos homens sapiens, a nossa espécie sobrepujou em relação ao homem de Neandertal. Um dos motivos principais
é que nós vivíamos em bandos maiores. O homem de Neandertal, ainda que mais forte, mais musculoso, mas vivia em bandos menores, e esses bandos menores deixavam esse grupo mais fragilizado. Então, um grupo maior se fortalece, a cooperação, a ajuda e etc. e tal. Então, esse é um fenômeno curioso, assim, que a pandemia contribuiu, a tecnologia que era para nos aproximar, está nos afastando, porque os vínculos são digitais. Outra questão do individualismo também, né? Ah, não, eu faço o que eu tenho vontade, eu faço o que eu gosto. Ah, o vô é chato, aquele meu cunhado é exibido, e assim a gente acaba arrumando uma série de pretextos para evitar esse encontro, evitar essa conexão, e o risco que a gente corre é que a nossa vida vá se esvaziando, né? E tem um detalhe, vamos lá, Tibola. Que na concepção, pelo menos do que eu entendo, família é você, vamos supor, a família hoje, família é você, as tuas filhas e a tua esposa. Os teus parentes, aí são todos os teus vínculos parentais, no caso, teus pais, teus tios, teus irmãos e etc. Cada vez mais parece que a sociedade ela tem enfraquecido o núcleo familiar e parental. E aí de várias formas, né? Da forma, como você falou, muitas vezes pela tecnologia, por hoje em dia você priorizar às vezes uma ligação do que uma conversa olho no olho, um abraço, algo mais quente do que algo mais frio, né? Ou melhor, algo mais frio você prioriza do que algo mais quente, que é a proximidade. E uma questão de ligação, seja de vídeo ou por telefone apenas com voz, não é a mesma coisa que conversar pessoalmente com teu pai, tua mãe, com teus filhos, com teus irmãos, com parentes mais próximos, né? Isso também tem uma frieza que parece não ser algo que causa problema no primeiro momento, mas a longo prazo vai afastando as pessoas. Eu lembrava, Tibola, algumas pessoas me comentaram assim, no meu aniversário, o fulano, sei lá, meu irmão, meu primo, meu pai, enfim, o fulano só me mandou uma mensagem. A pessoa não se deu o trabalho de me ligar, de fazer uma videochamada. Então, assim, essa ideia desse afastamento ou desse descaso, né? Isso é uma constatação que a gente faz. Temos ouvinte aí na linha, Tibola, que quer participar? Vamos seguir aqui. Tá bom. Então, assim, o que a gente constata, né? Parece que esse individualismo, a ideia, não, eu mereço descansar, eu tenho que fazer o que eu tenho vontade, eu não preciso me submeter ao desejo dos outros, da família. Ok, é um direito seu, mas esse isolamento também nos adoece, esse isolamento nos fragiliza afetivamente, né? Precisamos desse afeto coletivo, porque a solidão, ainda que possa ser em algum momento confortável, mas essa solidão nos esvazia. Não é que as pessoas deixaram de se gostar, não é que as pessoas deixaram de se amar. Parece que as pessoas perderam o hábito, perderam o treino do convívio, de se juntarem, de partilharem. As pessoas estão menos dispostas a passarem trabalho, mas isso todos nós perdemos, né? Parece que a rotina, os compromissos superaram a ideia do convívio, né? A pressa por tarefas repetitivas, constantes, matou esse consumo, o hábito do convívio, né? Então, aquilo que era simples, vamos se juntar, vamos tomar um chimarrão, um café, um pão com linguiça, fazer um arroz com galinha, fazer um carreteiro, porque a questão não é a sofisticação do que vai se apresentar, do que vai se oferecer, é uma oportunidade de encontro, de troca e de interação. Isso é o que é mais importante, né? Então, não é que a família esteja colapsando,
o que se vê assim é a convivência que está prejudicada, né? Eu venho de uma geração, né, que eu tenho um pouco mais de idade, os meus cabelos brancos denunciam isto, né? Então, em muitas datas comemorativas, as famílias se juntavam, tínhamos 3 ou 4 gerações, bisavó, avô, filhos, netos, em determinados momentos, juntavam uma turma grande. Isso era uma coisa muito preciosa, porque nos mostra, entre outras coisas, olha, não estamos sozinhos, esse é o nosso time, essa é a nossa turma, temos afetos, temos conexões, temos ligações, e isso nos fortalece como pessoas. Mas aquela casa que vivia cheia, né? Agora virou um apartamento silencioso, cheio de saudade, muitas mensagens no WhatsApp, mas muito poucos encontros, muito poucas conexões, né? Não é que isso precise ser reinventado, eu acho que isso pode ser feito reconexões, isso pode ser feito um resgate. Se você sente falta das pessoas, do convívio, das interações, ótimo, busque isso, oportunize, convide as pessoas, olha, vamos se encontrar, vamos tomar um café, vamos sair, fazer um lanche, vamos tomar um chimarrão na praça, enfim, tem pessoas que é mais difícil esse encontro, é mais difícil a conexão, ok, mas não abra mão, não se dê por vencido, porque é aquilo que eu trago, a solidão faz mal para a nossa saúde, a solidão nos adoece, a solidão nos entristece. O ouvinte falava algo nesse sentido, de bola? O ouvinte, primeiro vou relatar que, na verdade, o ouvinte falou no ar, não quis se identificar, depois eu falo, mas tem uma mensagem para colocar no ar aqui, do Antônio, que mandou mensagem para a gente. Boa noite. Viu, pessoal do Irapuru? O que vale hoje em dia, só como o doutor está falando, aí, o que vale é o dinheiro, né? Não é a amizade. O que vale é os números, né? Hoje em dia, o que vale é o que tem no bolso só, né? Entendeu? No duro mesmo, o que vale é o que tem no bolso. Né? Esse tipo de humanidade, como o doutor está falando, aí se passa para ele, isso aí é no tempo dele, né? No tempo nosso também, sou mais velho. Nesse tempo existia a humanidade. Agora não tem mais esses negócios. Agora é só não existe isso aí mais. Agora é outra época, né, irmão? Não existe mais humanidade. Hoje é cada um por si e Deus por todos, né, mano? Né? O senhor Antônio mandou uma mensagem, então, colocação dele. O ouvinte que eu atendia no ar aqui falava a respeito do seguinte, para resumir o que ele passou, né? Primeiro ponto que ele cita é justamente a questão dos encontros, né? Parentais, familiares, porque os mais velhos vão morrendo e acaba não tendo o mesmo vínculo com as pessoas mais novas. Que já tratamos em alguns programas aqui, que é justamente quando os patriarcas e matriarcas de famílias acabam falecendo e os vínculos acabam se esfriando, né, ao longo da história. Sim. E é um pouco normal, né? E outro ponto que ele trata também é a questão relativa à convivência das pessoas, né? As pessoas estão convivendo não sabendo resolver os seus problemas, os problemas que tem no dia a dia, por diversos fatores. Ele até citou várias questões aqui, não quis identificar, mas as pessoas sofrem com problemas nos mais diversos e às vezes a solidão também atrapalha todo esse processo, enfim, até para a melhora, né, das pessoas que vivem sozinhas ou com falta de afeto, porque a solidão é um dos males, infelizmente, que acabam assolando a nossa humanidade também, né? Ok, Tibola, perfeito, mas a solidão acaba sendo consequência desse isolamento, dessa evitação, porque as pessoas se fecham para se proteger, mas se proteger do quê? Se proteger da frustração, sim, nas famílias tem desencontros, nem sempre é um mar de rosas. Agora, aquilo que o Antônio nos traz, dessa percepção, o que vale é o dinheiro,
Olha, Antônio, eu acho que sim, tem relacionamentos que são de interesse, relacionamentos para tirar vantagem. Não, eu tenho que ser conhecido do fulano, amigo, porque aí eu vou ser indicado, eu vou ter chance, eu vou transitar em determinado círculo. Sim, eu acho que tem determinadas pessoas que buscam o poder, que buscam esse destaque, mas essa questão do afeto, da humanidade, isso é algo vigente, é algo importante, é algo que nós precisamos, e as pessoas não se afastaram pelo dinheiro. Eu acho que não é pelo dinheiro. Até poderia dizer, mas fazer um almoço custa caro. Talvez, mas pode ser um almoço simples, né, Tibola? Não precisa ser um buffet variado, mas as pessoas estão com menos disponibilidade, menos afeto para esse encontro, menos esforço, menos iniciativa, estão investindo menos. As pessoas estão priorizando esse isolamento, eu no meu mundinho, eu no meu quarto. Isso que a gente vê é os jovens com as telas, é os adolescentes no quarto, é o número de pessoas vivendo sozinhas. Então, isso é uma lástima, isso tem acontecido. E aquilo que o outro ouvinte, eu acho que ele não se identificou, no nosso tempo era diferente. Sim, mas no nosso tempo era diferente. Não, é o Antônio mesmo que mandou essa mensagem. É o Antônio, ok? Mas eu acho que isso era mais valorizado, né? Naquela época não tinha celular, não tinha redes sociais, as pessoas, quem sabe, prezavam mais a família, aniversário do vô, aniversário da avó, é o aniversário do tio, é um casamento de um primo, é a formatura de uma prima. Essas situações, Tibola, a meu ver, as pessoas tinham mais respeito, mais consideração, né? Hoje, o que eu vejo, por exemplo, a minha própria família, assim, que por parte de mãe eu tenho uma família mais extensa, mas muitas pessoas alguns primos acabaram se afastando por política. Não, no grupo da família um defendia um candidato B, o outro defendia o candidato A, e as pessoas se ofenderam. Eu vou te contar. Então, é esse tipo de coisa. As pessoas se afastarem por política, por futebol, por qualquer tipo de crença nesse sentido, é lamentável. O que as pessoas não se dão conta? Olha, a nossa vida, a vida é tão rápida, a vida é tão fugaz, pessoas que se gostam, pessoas que se querem, se ofenderem por tão pouco. E aí eu vou lembrar uma Vamos situação, agora, o ano passado foi, né? Que onde hoje temos essa polarização da esquerda e da direita. Sim. Na hora de você aprovar algum projeto, que é o projeto justamente da questão do orçamento, né, para a Câmara, o orçamento, na verdade, das emendas, que benesses que são dadas aos deputados e senadores. Que engraçado, né? Aí ninguém é direita, ninguém é esquerda, praticamente uma votação unânime a favor, né, dessas emendas, que são emendas do relator, enfim, para que possam ter dinheiro para, entre aspas, distribuírem para suas bases eleitorais. Engraçado que aí tu não tem o político de esquerda votando contra o de direita, eles se unem de uma forma, de uma maneira assim, tão legal, tão bacana, porque é em prol deles, né? Porque para mim isso não passa de uma compra de voto legalizada, mas é outro assunto. Mas eles se unem de tal forma que fica tão fácil as coisas, né? Para algumas situações eles se unem de tal maneira que não há ideologia política porque você é de esquerda ou de direita. Eles se unem porque fazem bem a eles mesmos. E aí muitas vezes nós aqui, que somos a base da pirâmide, nos desentendemos com amigos, com familiares, com quem quer que seja por causa de política. A política, cada um tem o seu lado, a sua maneira de pensar, de ser. Agora, ficar se indispondo politicamente por causa de ideias, que muitas vezes as ideias são muito mais da boca para fora que na prática, realmente o senhor tem razão. Tem coisas muito mais importantes na vida para nós fazermos do que ficar apenas
se indispondo por causa de política. É lamentável. Não, Tibola, eu acho que aí entra um outro aspecto. Por exemplo, eu estou brincando contigo em relação ao futebol, porque tu é gremista, tu é mais respeitoso comigo, mais comedido, de vez em quando larga alguma piada, mas tu vê, a gente pode brincar sem se ofender. Claro. Sabe, isso pode ser uma coisa agradável, uma coisa leve, mas essa rigidez que algumas pessoas acabam manifestando, né? Ah, não, o fulano me disse algo que eu não gostei, eu não concordo, então por isso eu vou me afastar. Então, assim, dentro dessa ideia, as pessoas estão mais individualistas, mais egoístas, em geral, menos tolerantes, e é como se elas se abastecessem. Não, eu no meu mundo, no meu mundinho, eu estou protegido, eu fico ali e estou tudo bem. A observação que tu fazes dos políticos, sim, é real. Quer dizer, tá todo mundo lá em torno do mesmo bolo, cada um querendo a sua fatia. Enquanto essas ideologias, para algumas situações, elas são colocadas de lado, né? Eles não brigam, né, por ideologia nenhuma quando é para os seus próprios interesses. Isso vale para, e vou falar aqui bem claro, tá? Para os dois lados, o lado de esquerda, de direita e até o centro, tá? Que fica nesse lado que fica, né, às vezes para lá, às vezes para cá, todo mundo se une em prol das suas benesses, ou seja, daquilo que é importante para si e para a sua maneira de agir na política. Infelizmente é assim, esse ano não vai ser diferente, e não é só aqui no Brasil, tá? De modo geral, o mundo afora é assim que funciona. Infelizmente é assim que funciona. Claro que tem, a nossa realidade hoje ela é muito polarizada e ela é muito nefasta para o Brasil como um todo, a classe política de modo geral. Existem exceções, é claro que sim, mas de modo geral eles não pensam no povo, não pensam em nós aqui, população como um todo, para melhorar de fato as diversas questões sociais importantes para o bem-estar da população. Tá, é complicado. Mas, Tibola, esse é um assunto relevante, mas aí a gente entra numa outra seara. Bem mais complicado. Não, abrindo um pequeno parênteses aí. Grande parte da população vende o seu voto. Também. Vende o seu voto em torno de um emprego, vende o seu voto em troco de não sei quanto valor e etc, etc e tal. Então, essas pessoas que se vendem, vamos dizer, elas não trocam assim, olha, não, eu acredito no fulano, ele tem uma trajetória, ele tem um trabalho, é uma pessoa comprometida, é uma pessoa séria, honesta. Vamos ver, né? Te fazer uma pergunta, né? Quantos políticos hoje no Brasil tu admira e tu respeita? Pois é. Pois é, então, eu te faço essa pergunta porque eu também tenho alguns poucos, que quando eu posso, eu gosto muito de escutar rádio, eu vejo noticiário, eu leio, mas são poucos políticos assim. Um pouco mais, tá? Mas é muito mais uma confiança que uma admiração, tá? Assim, uma confiança no sentido de que dali pode ter uma boa intenção realmente para melhorar, mas é uma intenção, assim, é uma confiança, não chega a ser uma admiração. Eu acho que isso serve para qualquer um, seja de direita, de esquerda, de centro, vamos dizer, o que eu me refiro? Lideranças. Isso. Quem é que representa a liderança? Tem determinadas pessoas que a gente vê. Aqui em Passo Fundo, né, tivemos o nosso prefeito, o deputado, Luciano Azevedo, que participa na rádio diariamente, o Comentário Sem Segredo. Então tem, né, aqui na vizinha cidade de Marau, o deputado Turra, que foi ministro, mas assim, não é uma coisa assim que nós tenhamos de fato líderes, pessoas que a gente se orgulham, pessoas que nos representem, pessoas que a gente faça campanha, que a gente fala bem, que a gente fale bem. Esse é um assunto... Até em nível nacional, existe essa, entre aspas, idolatria para alguns políticos, principalmente na pessoa do Lula e do Bolsonaro, mas é muito mais em tom de fanatismo, em ser do contraponto à oposição, do que, de fato, algo assim mais
consistente, penso eu, tá? E aí vale para os dois lados. Eles têm seguidores, eles têm fanáticos, né, que muitas vezes acabam, e é dos dois lados também, penso eu, tá? Não olhem o lado que o Bolsonaro fez de errado, não olhem o lado ruim que o Lula tem, que fez na história, enfim, só olhem pontos positivos. Eu sou daquela tese que ninguém nesse mundo, e aí é absolutamente ninguém, tem apenas o lado ruim ou o lado bom. São questões que se confundem e acabam se convergindo, né? Nem todo mundo é ruim por completo e bom por completo. Ninguém Sim. faz errado em tudo ou certo em tudo. Mas para algumas pessoas, esse político faz tudo certo, aquele tudo errado e assim por diante. Perfeito. Vamos fazer um breve intervalo, Tibola? Pode ser, vamos lá. Intervalo rápido, são 8h43, temperatura de 21 graus. Fizemos intervalo na rádio. Quem está nos acompanhando aqui no Instagram, vamos seguir batendo um papo. A Cristiane traz uma questão bem curiosa, né? A Cristiane diz assim: eu sinto muitas saudades de estar perto dos meus pais e irmãos que moram no interior. Aí, Cristiane, eu penso que a tecnologia, a videochamada, internet, ajuda, porque se tu tiveres disponibilidade, desejo, vocês podem se ver, se falar todo dia. Saber, mãe, o que tu tá fazendo para janta hoje? A filha né? A mãe te passar uma receita nova, ou tipo assim, se moram para fora, olha aqui, eu colhi abóbora para ti, descasquei uma mandioca e deixei congelada, quando tu aparecer aqui um outro dia, ou final de semana, tu vem buscar. Então, a tecnologia facilitou esse contato, né? Mas claro, a saudade a gente sente das pessoas que estão longe, e que bom sentir saudade, né, Cristiane? Porque quando há saudade é sinal que tem uma memória boa, tem vontade de repetir esses momentos de encontro. Isso é algo que, vamos dizer, quem sabe para ti, para os teus familiares, isso é algo precioso que vocês prezam e tratam de manter, de perpetuar. Então, nesse sentido, ter saudade é muito bom. O que seria ruim, assim, olha, não posso nem ouvir falar daquela turma, né? Não tenho vontade de visitar, estou evitando, aquela turma é sinônimo de confusão, de encrenca. Então, isso seria uma memória ruim. Agora, quando tu tens essa memória boa, tu tens saudade, tu queres estar com o pessoal, olha, desde que, quando tu diz que eles moram no interior, que não seja no interior, né, de Rondônia, que não seja do interior da Bahia, que possa ser aqui na volta da cidade ou não tão distante, ótimo, esse pessoal tá acessível, né? E se houver essa reciprocidade no afeto, mais fácil ainda de ocorrer esse encontro, né? Então, assim, eu acho que a gente não... a gente não pode se submeter, se sujeitar a esse abandono, se sujeitar à solidão. A Sulamita traz algo aqui que ficou incompleto. Verdade, minha neta falou, quando falta a luz, conversamos mais. Quando falta alunos ou a luz... Falta luz porque acaba não tendo tecnologia, nada, tudo se desliga, né? Quando falta luz, tem energia elétrica. Tipo assim, as pessoas se obrigam a se encontrar, que nem teve agora no sábado, um temporal, uma parte da cidade ficou sem luz, né, Tibola? Em casa, inclusive. A Sulamita também traz uma outra questão, mas acho a política muito importante. Não concordo com você que está falando o que você está falando agora. Sou de esquerda porque é onde os pobres têm vez e voz. Ok, ótimo, né? Enfim, nós não falamos nem a favor nem contra. O que o Tibola comentou é que em determinadas situações os políticos se unem em prol do interesse deles, não do interesse em geral da população, né? Oi, pessoal, eu sou o Regis Leonardo da Rádio Japuru. Jovem Pan Passo Fundo. Eu sou o Jader Trindade da Jovem Pan Passo Fundo. Rádio Japuru, da mais nova Passo Fundo. Opa, vamos lá. Sempre em primeiro lugar no Cuida Pouco de Comunicação.
Programa Emoção, Afeto e Comportamento. De volta, são 8h48, 21 graus. Telefones para você mandar mensagem, participar, 2104-1616, 2104-1615, 3045-4022 ou 3045-5022. Torpedo é o 991629923 e o WhatsApp 991629943. Doutor Érico. Perfeito. Para quem está chegando agora, né, o Emoção, Afeto, Comportamento de hoje está naquele formato mais flexível, conversando com o psiquiatra, conversando sobre emoções, situações. Antes falamos um pouco de política, ou né, dos políticos. O pessoal já atiçou o ânimo de alguns, Tibola, né? Deixa eu até colocar uma vamos lá. aqui de um ouvinte que mandou mensagem, Sim. tá? Tem o telefone na linha que eu já vou atender, mas quero colocar só para fechar esse espaço aqui da questão política também. É o Altair que manda a mensagem. Não querendo generalizar, mas a nossa classe política hoje, ela é reflexo da decadência moral, intelectual, produtiva de toda a sociedade nossa como um todo. Então, nada mais é espelho daquilo que o povo é. Então, quando nós queremos criticar a classe política, caberia, antes de tudo, uma autoanálise. Porque ninguém é político lá, ninguém chega lá sozinho. Concordo com o Altair. Eu acho que tem toda a relevância essa colocação dele, que é um reflexo de quem somos enquanto sociedade. E aí não é a sociedade de esquerda ou de direita, é nós enquanto sociedade em geral. Essas pessoas nos representam. Essas pessoas nos representam, a gente dá esse poder. E a gente, em geral, Tibola, tem pesquisas mostrando, a gente não lembra quem a gente votou para vereador, deputado estadual, deputado federal, presidente e governador é mais fácil lembrar, mas os outros cargos, em geral, a gente não lembra. Então, não se tem essa preocupação ou um costume, olha, quem eu votei para vereador, eu vou cobrar dele o que ele se comprometeu em fazer na campanha. O deputado também, ele se comprometeu com aquela causa ecológica, saúde, segurança, sei lá o que foi. Não, eu vou exigir dele. Então, tem, assim, eu acho que seria interessante, se fosse possível, vamos dizer, nós estamos falando de política, mas nós estamos falando de comportamento humano. Um candidato, quando lança, vamos dizer, uma plataforma eleitoral, um plano de governo, se aquilo pudesse ser tipo, um compromisso, sabe, que a pessoa assuma um compromisso, tipo, registrou em cartório, eu me comprometi com essa tarefa, com essas funções, e que a pessoa tenha que prestar contas. Sabe? Seria importante. Seria interessante algo assim, porque aí vai dar seriedade, porque senão fica aquelas questões eleitoreiras que no papel cabe tudo, se promete mundos e fundos, todo mundo tem solução para tudo, e eu acho que a gente está falando de política também, porque esse é um ano eleitoral, né? Vamos ter eleição para governador, vamos ter eleição para presidente, ainda que nem começou o horário político. A eleição é para o executivo e para o legislativo, né? Deputados estaduais e federais, senador, governador e presidente. Tem ouvinte aqui na linha. Alô, quem Vamos fala? lá. Boa noite. Boa noite, Tibola. Boa noite, doutor Érico. França, tudo bom? Oi, França, seja bem-vindo. O que nos conta? Olha, o assunto, como sempre, é bem importante. Você começou abordando mesmo lá a questão a senhora quer falar um pouquinho das mais? reuniões familiares, né? Exato. Natural de Getúlio Vargas, e há 50 anos atrás, na casa do meu avô, domingo, semana, era uma festa. Sim, enfim, toda a parentaiada reunida, né? Mas aqueles eram outros tempos, né? Fica no ar aí que eu te coloco Não no ar. tinha celular, não tinha computador, as relações eram mais transparentes dentro das famílias, né? Então, tinha toda essa questão. E o senhor abordou a questão da política, a questão da polarização que existe hoje. Na verdade, no Rio Grande do Sul sempre houve polarização, né? Desde lá dos tempos
de memoriais eu vou colocar ali, de Maragá. eu vou falar, pode deixar. Depois entre institulistas, brasilistas e antibrasilistas. Eu sou de uma família de brasilistas, de janguistas. Então, essa polarização aqui no Rio Grande do Sul, ela sempre foi muito acirrada. E certamente esse ano vai ser de novo. E agora a questão, estamos em março, então você imagina, quando nós chegamos aí em setembro, outubro, como é que vai estar o Rio Grande do Sul e o país. Eu tenho muito medo disso porque a gente é um estudioso da questão política, da questão econômica, social, e isso é que nem puxar uma corda, né? É um cabo de guerra, puxa para um lado, puxa para o outro, e uma hora essa corda vai arrebentar em algum lugar, e aquele lado que cair vai cair muito feio. Então eu temo muito pelo que possa acontecer esse ano no país. Estou muito pessimista com relação a essa polarização, que pode não terminar nada bem. Muito obrigado. Obrigado então ao França, que deu a sua opinião aqui através do nosso telefone 2104-1616, 2104-1615. E o França, ele fala disso. Eu acho que essa polarização ela ainda está, né, em alta, mas penso que o pico dela, para mim, foi na eleição de 2022, onde tivemos os dois principais candidatos que são, né, caras dessa polarização, que é o Bolsonaro e o Lula. E foi um momento que, de fato, nós, né, tivemos muito embate, mas poucas propostas naquele momento. Acho que ainda assim existe essa polarização, ela está em evidência, porém eu vejo um pouco enfraquecida, até por opiniões como essas e de muitas pessoas que resolveram falar que, de fato, a polarização por si só não é porque é este lado ou aquele lado que vai dar certo. Tem que ter propostas, tem que ter conteúdo, tem que ter consistência em propostas para tentar mudar alguma coisa. 100% ninguém vai fazer. 100% mudar a ponto de ficar mil maravilhas, mar de rosas, não vai ser, não vai acontecer em lugar nenhum do mundo. Agora, que dá para melhorar um pouco, dá para ser melhor do que é ou do que foi ao longo da história, isso daí, essa polarização, ela não traz essa discussão de ideias ou de propostas, é muito mais no formato de acusação, você é isso, aquilo, acolá, né? Então se perde um pouco a essência das propostas políticas, né? Tá, mas vamos ver assim, Tibola, a impressão que eu tenho que a polarização é instigada pelos próprios políticos. Claro. Porque sempre tivemos assim, né, vamos dizer, na história da humanidade, né, tinha o demônio, o diabo e o salvador, o mocinho e o bandido. Então isso faz parte de uma estratégia que é chamado dicotomia, né? Para que as pessoas tenham que se posicionar, e as pessoas acabam perdendo essa visão crítica. Não é dicotomia, desculpa, é maniqueísmo o nome disso. As pessoas acabam perdendo essa visão crítica. Vamos ver, por exemplo, o que está acontecendo no mundo nesse momento, essa guerra lá, os Estados Unidos com o Iraque, né? Irã. Irã. Já foi com o Iraque. Foi com o Iraque, com o Bush lá no início dos anos 2000. Isso, no Kuwait. Então, o que acontece? Então, assim, por exemplo, os Estados Unidos, que é muito bom nisso, os Estados Unidos criam um discurso, como foi no caso do Iraque, existem armas químicas. Armas químicas são perigosas, então ele tem uma justificativa para invadir um país porque tem armas químicas. Né? Então, porque a guerra... Ele quer libertar o povo. Uma ditadura. Isso, a ditadura, como teve lá no Irã, revolta antes dessa guerra, desse conflito, protestos populares, muitos mortos. Os protestos populares foram reprimidos com violência, parece que muito desses protestos também foram insuflados pelos Estados Unidos, mas vamos pensar assim, é muito confortável a gente ter um inimigo externo, né?
Porque pensa, por exemplo, nós aqui somos vizinhos com Uruguai e Argentina. Imagina que a Argentina invada a Uruguaiana, invada São Borja. Nós vamos ficar ofendidos. O problema do momento vai ser a Argentina. Nós temos que reagir contra a Argentina. Então, assim, isso é uma estratégia política e a guerra é um baita negócio. Já lançaram milhares de mísseis Tomahawk, cada míssil custa $1 milhão. Aqueles aviões, os caças, cada avião custa no mínimo $30 milhões. Então, a guerra é um baita negócio, mexe uma indústria poderosa, sabe? Então, mas como a guerra é negócio? Sim, para muita gente a guerra é um negócio. As maiores empresas do mundo são as empresas, entre as maiores, que produzem armamentos, aviões, radares, tudo isso. Hoje a questão da tecnologia está envolta a tudo isso, enfim? Então, assim, essa retórica, o discurso é interessante, porque aí os Estados Unidos... Eu não estou falando contra os Estados Unidos, eu estou falando de fatos, né? Os Estados Unidos criam um discurso de que o Irã é uma ditadura, que o Irã massacra as pessoas, que as mulheres não têm direito, tudo bem. Ter lá seu fundo de se verdade. isso é verdade ou não. Mas aí, assim, tu cria um fato para justificar uma ação sua. Tá? Isso os Estados Unidos fez há pouco com a Venezuela, isso os Estados Unidos está fazendo nesse momento com Cuba, os Estados Unidos já fez isso com o Afeganistão, com a Líbia, fez isso com o Iraque. Então, qual é a estratégia americana? Porque à medida que tu cria um inimigo externo, vamos dizer, todo mundo no país se une e muita gente acaba acreditando, não, sim, o problema é o Talibã, o problema são os xiitas, sunitas, os muçulmanos, sabe? Tu desvia, tu cria um foco. É como se o problema fosse aquele, tu esquece todo o resto e tu justifica as tuas ações em função de uma ideia. Sim. E além de tudo isso, que eu concordo com o senhor, tem a questão ainda de alguns interesses obscuros que nós não sabemos na prática, né, que pode ter, e aí não é só os Estados Unidos, a Rússia, a China, entre outros, também acabam tendo seus interesses em guerras em nível, né, global, em nível local, em alguns momentos também, para que alguns interesses, seja ele de que fonte for, petróleo, energia nuclear ou qualquer outra coisa, para, de alguma forma, justificar aquela ação, né? Ou nas entrelinhas, nunca, por exemplo, na linha de frente, nesse caso, né, do petróleo iraniano, por exemplo. Não falam abertamente sobre isso, mas nas entrelinhas é óbvio que isso deve estar nos corredores da Casa Branca a respeito disso, né? Porque é um país que tem muito petróleo, né? E outra coisa interessante, às vezes, no final de semana eu fico procurando matérias, noticiário, a China importa metade do petróleo que consome e a China precisa de muito petróleo, porque é um país grande, expansão, tem uma população muito numerosa, uma indústria pujante. Grande parte do petróleo importado da China vem do Irã. Então também é uma briga geopolítica, até porque o Irã vendia a preços menores para a China. Então é muito curioso, Tibola, a gente entender tudo que tem por detrás dessas negociatas, dessas influências, dessas quedas de braço. Então, o que eu estou comentando com vocês dos Estados Unidos, imagina que isso acontece em Brasília, isso acontece na Assembleia Legislativa. Tem muitas negociatas, muitos acordos assim que a gente não tem ideia as intenções, o que tem por detrás, mas nem sempre as intenções são as melhores. É verdade. Bom, vamos lá, tem mais algumas colocações aqui vamos através lá. Do ouvinte, né? O ouvinte aqui, o Odair, diz assim: boa noite. Os homens trabalhavam, as mulheres se visitavam. Hoje todos trabalham 10 a 12 horas por dia. Pessoas do bem não querem ser políticos. As pessoas mal se tornam, né, políticos, segundo ele aqui. E alguém vai ser eleito, né? Eu sempre escolho para votar, né, o menos ruim, menos pior, segundo o Odair. Outro ouvinte aqui fala o seguinte: o grande problema, é a Andréia que mandou a mensagem, o grande problema é que já é raro os encontros em família e ainda as pessoas ficam grudadas nos telefones, quase nem conversam.
sobre a vida, sobre os planos e etc. Infelizmente, está assim e principalmente na mesa. Eu aqui em casa não deixo pegar o celular porque é um lugar, um local sagrado. Verdade, concordo, a hora do almoço, da janta, celular. Isso, eu quero aproveitar a participação do nosso ouvinte França, antes, né, que ele dizia, olha, que ele é de Getúlio Vargas, que há muitos anos atrás a visita à casa dos avós era sagrado. Sim, mas eu acho que o que acontecia, França, naquela época se tinha mais respeito com os avós, com os pais, e a visita na casa dos avós era mais ou menos como ir na missa, não era opcional. Era uma celebração, né? Não, mas não era opcional. Não, é compromisso, está combinado, é tradicional, nós vamos, tu não quer ir, tu não gosta, tu tem outra vontade, tudo bem, não importa, mas tu vai ter que ir. Então, eu acho que tinha, assim, mais autoridade, tinha mais compromisso de que as famílias exigiam mais. Hoje, existe até uma liberdade, de certa forma, excessiva, que os filhos ficam à vontade demais, né? E muitas vezes quem manda são os filhos, não os pais. E isso distorce tudo. E aí é um assunto longo, complexo, para tratar num programa tão curto sobre a questão do núcleo familiar, da essência da família que foi se perdendo ao longo das últimas décadas para chegar ao ponto que estamos, e a tendência é que daqui para frente só fique cada vez mais disseminada essa ideia de ser livre, assim, cada um faz o que quer, não tem mais aquela, entre aspas, obrigação. Por exemplo, e muitas vezes essa obrigação, Érico, eu tenho certeza, para quem está nos ouvindo, que tem uma memória afetiva muito forte, embora às vezes as pessoas não fossem na casa do avô com toda aquela vontade, mas como era um ambiente tão saudável, tão legal, ficavam algumas memórias, e certamente vivas até hoje, de lembranças de momentos importantes que passavam na casa dos avós, com primos, com amigos, enfim, de modo geral, quando essas reuniões eram feitas. E as gerações atuais, essas memórias afetivas vão se perdendo na história. As gerações atuais já têm menos, e cada vez a tendência é ter menos ainda ao longo dos próximos anos. Eu concordo com o ouvinte que diz que hoje as pessoas, acho que talvez estejam trabalhando mais, mas não é exatamente por isso, não é só por isso que eu acho que está havendo esses desencontros, sabe, Tibola? Mais algum ouvinte, algum comentário? Temos mais sim aqui. O Paulo diz assim: boa noite, sou o Paulo, moro no bairro São José. Quem vai ser os governadores, ou governante, enfim, a concorrer esse ano? Tá difícil, mas somos nós que colocamos eles lá dentro. É verdade, de alguma forma nós escolhemos, né? E o que o Antônio não foi o ouvinte que falou antes que a nossa classe política é um reflexo da sociedade, eu concordo plenamente. Nós, e aí é nós enquanto povo geral, não importa o partido, o lado, nós escolhemos nossos representantes. Tem um outro ouvinte aqui que fala o seguinte também, é o Marco Antônio, mandou uma mensagem aqui. Boa noite, Marcos. Escutando o programa de vocês, isso aí, a única prova que na conversa funciona. Dia a dia, na realidade, não funciona. Aí eu vou lá cobrar o vereador, aquele inútil, qual é o projeto que os vereadores fizeram, fundamento para a população? Nenhum. Eu vou lá cobrar ele, como a lei protege ele, que eu não posso falar uma verdade do servidor público, ele põe na cadeia. Tem que mudar as leis. Enquanto não mudar as leis, o Brasil vai e não muda. Todo o setor. E para mudar as leis, a lei ela passa justamente pela classe legislativa, que são vereadores, são deputados estaduais, federais e senadores. Essa questão também é importante. Eu vou trazer, Tibola, um trecho que eu vi de uma entrevista com o empresário Beto Sucupira. O Beto Sucupira é um dos donos da Ambev, é um grande empresário junto com outros, são 3 sócios brasileiros, parece que são donos da Ambev, que é essa gigante de bebidas, né? Aí perguntam para ele qual é o futuro do Brasil, se o Brasil algum dia vai ser um país desenvolvido como os Estados Unidos, por exemplo. Ele diz assim, olha, o Brasil pode melhorar sim, mas o Brasil não vai ser os Estados Unidos porque o Brasil é o país do coitadinho,
né? O Brasil é o país do que as pessoas têm só direito, não têm obrigação. O Brasil é o país da impunidade. Então, assim, esse conjunto, todo esse sistema de funcionamento que faz parte da cultura, e essa cultura, tudo isso é visto como normal, então o desenvolvimento vai ficar comprometido em função disso. Claro. Esse é o nosso normal. Isso. E aqui eu vou trazer um ponto que pode gerar polêmica, tudo bem, faz parte, é a opinião que eu tenho, quem sabe o senhor concorde, muitos ouvintes concordam, outros acabam discordando, mas exemplos, vamos pegar um exemplo bem prático do nosso dia a dia, aonde as pessoas, e aí de direita, de esquerda, de centro, de qualquer classe política, qualquer ideologia, são contra a corrupção, né? São contra roubar, são contra qualquer tipo de desvio de verba pública, de roubo dentro da política, seja municipal, estadual ou federal. Mas aí na primeira oportunidade que tem, acabam alimentando este vício da corrupção, esta coisa trágica que é a corrupção brasileira. Quando acontece um acidente de qualquer ordem, que tem alguma carga, seja perecível ou não, muitos, e aí não digo poucos, muitos acabam o quê? Saqueando essa carga. Mas ia estragar, foi liberar. Alguns dias aqui tombou um caminhão na 285, um caminhão cheio de frango. E aí tem aquela história, mas é uma carga perecível, foi liberado e tal. Eu tenho aquela ideia, e aí é muito própria, de que se não é meu, eu não pego. Não importa se está estragando, não importa o que esteja acontecendo, se não é meu, se não foi me dado, né, eu não pego. É roubo. Pode ser um roubo, entre aspas, as pessoas pensem que seja um roubo de menor incidência, de menor gravidade, mas é roubo de qualquer forma. As pessoas, elas acabam cometendo pequenos furtos que, numa larga escala, é muito prejudicial ao nosso país. E aí eu vou dizer mais, a questão do roubar, de tirar, subtrair o que é do outro, e aí vale para aquele ladrão que rouba no mercado, na farmácia, em qualquer lugar, qualquer estabelecimento, ele não é punido da maneira correta, da maneira exemplar como deveria ser. Isso acaba só retroalimentando um sistema todo que é a favor dessa corrupção, né? Não se pune na base os pequenos delitos que lá na frente se tornam delitos que acabam corrompendo. Acaba sendo um sociedade. Sistema permissivo. Isso. Ou um sistema que às vezes até de certa forma é como se fosse conivente de bola. Concordo com o senhor. Só mais um detalhe aqui de mais um ouvinte. Claro. Mandou uma mensagem para a gente aqui através do WhatsApp 991629943. Um ouvinte aqui dizendo assim, o nome dele é o Jeverton. O Trump está livrando os terroristas desses países. E aí botou palmas aqui para a atitude. Um outro ouvinte aqui também nos manda: concordo com vocês nessas duas questões. Infelizmente, as famílias elas têm se distanciado e esta questão política infelizmente faz parte disso. Na minha família, sou prova disso, que a minha família paterna tem se afastado muito pelas questões partidárias. E aqui ela coloca, não digo nem políticas, mas partidárias. Pois hoje em dia parece que não se pode mais conversar com quem tem uma ideia contrária. E aqui ele traz é o Juarez que traz essa mensagem. Eu acho que aqui é o ponto. Eu acho que nós sempre tivemos discordâncias, né, do ao longo da história, dos anos 50, 60, 70, enfim, politicamente. Discordar faz parte, não é necessário concordar sempre. Agora, esta intolerância para o contraditório, para o que eu não acredito, ou o que eu não quero que seja desta forma, essa intolerância que nós temos hoje, esse é o grande problema desta politização que temos hoje de forma bem balizada pelos dois lados. Intervalo rápido, depois voltamos, pode ser com esse tema ou com outros temas também. Perfeito. No programa. Fique ligado, intervalo rápido, 9h12, 21 graus. Vamos aproveitar, a Lúcia Souza nos trouxe antes uma questão muito sensível. Estou muito angustiado e triste porque meu cãozinho partiu. O que faço para melhorar? Olha, pessoal, quem tem um animalzinho de estimação, e eu tenho, né, eu digo, né, eu sou viciado em cachorro, temos já muitos anos em casa, 2 linguicinhas, né?
Então, esses animaizinhos, Lúcia, fazem parte da família. Eu não lembro a cidade, mas assim, são companheiros, interagem com a gente, preenchem a nossa vida. Estamos vendo televisão, estamos juntos sentados no sofá, tomando chimarrão. Esses bichinhos vivem para a gente e fazem e nos proporcionam uma troca afetiva muito preciosa, né? Um companheirismo. Claro, quando eles adoecem, quando eles vão embora, é uma dor grande, é como perder alguém da família. Algumas pessoas menos sensíveis dizem, mas tu tá chorando pelo um cachorro, pelo um gastinho, pelo passarinho. Olha, são pessoas que ou não têm essa afetividade, essa sensibilidade, né? Ou que não tem um animalzinho de estimação, são pessoas mais, um coro, digamos, mais rígido, menos sensível. Agora, é muito triste, ficamos, choramos, ficamos abatidos, mas é como te respondeu o Fernando antes, né? Eu acho muito legal, Lúcia, a gente poder lembrar de todos os momentos e os tempos, e o tempo que a gente teve de convívio, de brincadeira, de interação. Essa é uma estratégia que eu faço quando a gente perde os cachorrinhos, porque os cachorrinhos, né, duram 12, 14 anos, não muito mais do que isso. Então, em geral, cada um desses animaizinhos fazem parte de uma época da vida da gente, de um período, e aí quando eles partem, bom, o que a gente pode guardar é a lembrança, o carinho desse período que a gente teve junto, que brincou, que desfrutou, que cuidou. Eu acho que isso é o melhor que a gente leva, Lúcia, tá? Voltamos, agora são 9h14. Voltamos, 9h14, temperatura de 21 graus. Nosso WhatsApp 991629943. Só para colocar aqui, o Gerberton, ele coloca novamente a mensagem. Ele diz assim, eu quis dizer que o Trump está livrando o povo desses terroristas. Tem colocado agora aqui, agora deu para entender. Tá bom, Gerberton? Obrigado pela tua audiência. Temos ouvinte, doutor Érico, e pelo jeito é distante aqui a ligação. Vamos lá? Ótimo, vamos lá, Tibolar. Alô, quem fala? Boa noite. Alô, boa noite, quem fala? Alô? Oi, o senhor está me ouvindo? Agora eu estou me ouvindo, Tibó. Então, por favor, diz seu nome, a sua cidade, por favor, pode falar conosco a respeito do tema. É Adelir Montanheira, mora no interior de Charrua, 72 anos, não perco um programa, Emoção, Afeto, Comportamento. Que legal! E fazia muito tempo que eu não conseguia mais ligação porque eu tomava servido de sinal, sabe? Sim. E o senhor dos homens... conversando uma oportunidade dessa não faz muito tempo na cidade de Itapejara, lá junto com um amigo meu que eu tenho lá. Um rapaz que ele é senegalês. Mas olha, ficamos conversando uns 40 minutos, mas que lição que aquele moço lá deu pra gente, sabe? Em que sentido, assim? O que tocou o senhor, assim? É que me tocou bastante, até eu conversava com o Tibola, o seguinte, por exemplo, a questão, vamos dizer, da família, né? Lá no Senegal, por exemplo, ó, eles assim, vamos dizer, enquanto o pai for vivo, o pai fala, todo mundo obedece. Quando o pai não existe mais, que ele parte, no caso, né? Daí fica o filho mais velho, vamos dizer, gerenciando. E a mulher, por exemplo, que ela traiu o marido, ela não pode se acompanhar, por exemplo, com outro homem antes de 90 dias. E aquela que, vamos dizer, fizer uma barbaridade muito séria, ela é matada, apedrejada, não fica sobrevivendo. E aí dizia ele que com essa história, vamos dizer, da pessoa, vamos dizer, que merece ser matada, apedrejada, o resto do pessoal anda na linha que é uma beleza. Sim, pelo medo, pelo autoritarismo, é um outro estilo, é uma outra cultura. Sim. Né? E trazendo aqui para uma realidade muito também árabe, né? Existem alguns países de origem árabe, seu Montanheri, também Érico,
que lá o ladrão, quando ele acaba roubando algum tipo de furto, ele rouba, por exemplo, qualquer situação no mercado, enfim, no comércio, é tirado a mão esquerda. E aí é deixado a mão direita para que ele possa ainda ter a força de trabalho na mão direita. Se ele é pego pela segunda vez, é cortado um dos pés, para que ele possa ainda ter pelo menos um pé para caminhar. E assim por diante. Claro que é algo um pouco mais, assim, no primeiro momento parece ser mais nocivo à nossa cultura ocidental, mas ao mesmo tempo a gente não vê tanto tipo de corrupção assim extravagante em países do Oriente Médio, enfim, em alguns países muçulmanos, que também tem lá seus problemas, não é um país perfeito, uma nação perfeita, ou nações perfeitas, mas são culturas diferentes, né, seu Montanha? Mas sabe que bola, Érico? Sim. Fazem muitos anos que eu tenho oportunidade, eu sempre gostei de rádio, desde 8, 9 anos eu sou doente para rádio, sabe? E uma ocasião eu tive a oportunidade de ouvir um jogador do Grêmio que jogou lá num desses países que o bola relata. Ele presenciou uma cena dessas de um que cometeu, vamos dizer, um roubo, né? De ser decepado a mão direita. Diz que para ele aquilo lá marcou, que ele achava que enquanto ele viver, ele nunca mais ia esquecer. São situações, né, que para a nossa cultura não é uma realidade nossa, né? É distante isso. A gente ouve falar, mas na prática não vê, né? É algo extremo, né? É algo extremo. Mas E outra questão que vocês falaram ali, por exemplo, né, que a pessoa que rouba, né? Eu fui criado assim, vamos dizer, meus pais, vamos dizer, meu pai e a minha mãe me educaram dessa maneira. Se você for brincar com os teus coleguinhas, os vizinhos, um dia você vier para casa com uma agulha que não é tua, o dia seguinte você vai junto com o pai ou com a mãe lá, devolver e dizer por que você levou. Se roubar uma agulha e uma fortuna, a desgraça é a mesma. Concordo com o senhor, tá certo. Me diz uma coisa, seu Monteiro, o senhor vem a Passo Fundo com frequência? O senhor não vem muito para Passo Fundo, para a região aqui? Mas sabe que bola que eu vamos dizer, há 13 anos atrás, quando eu lutei muito com a saúde da falecida minha esposa, né? Sim. Eu ia com muita frequência para Passo Fundo. Agora o mês 7 vai fazer um ano que eu não vou mais, na questão de médico daí, né? Ah, tá certo. Mas então vamos fazer o seguinte, se o senhor vier nos próximos meses, nesse ano ainda, nos próximos meses, por favor, dá uma passada, conhecer a equipe. Eu sei que o senhor nos ouve aí sempre durante o dia, a noite, nos ouve pelo rádio, né? Pelo FM 102.5. Pelo rádio, sabe? Porque o rádio é o seguinte, a gente não precisa tá vendo ele pra gente ouvir, né? Claro. Então tá combinado. Quando o senhor vier a Passo Fundo, venha conhecer a equipe aqui, tomar um café conosco, tá bom? Ficarei muito grato, vamos dizer, se tiver essa oportunidade, vamos dizer, de conhecer o pessoal da Rádio Irapuru aí, porque eu gosto muito dessa rádio, sabe? Então tá certo. É só o senhor chegar em Passo Fundo aqui e peça para qualquer um onde é que fica a Rádio Irapuru, todo mundo vai saber indicar onde é que fica a Irapuru aqui, bem no centro, tá? Mas faz muito tempo que ela funciona no mesmo local, né? Desde 2012, né? Fica na 7 de setembro, mas não é no antigo endereço. Fica aqui próximo ao Bela Titá, porém do lado da avenida, no sentido dos hospitais aqui, tá? Não do lado contrário. Sim. Vocês sabem que ali no Bela Titá eu tenho uma amiga que me atendeu, vamos dizer, na área da psicologia, a doutora Fernanda de Felipe, eu adoro aquela criatura lá, sabe? Opa, gente boa. Ela até convidou com a hora que eu for a Passo Fundo e tiver tempo disponível, ela vai chegar, vamos dizer, fazer uma visita lá no consultório dela. Então tá certo. A nossa Irapuru aqui fica bem pertinho, a meia quadra do Bela Titá. Fácil de o senhor encontrar também, tá? Sim, quem tem boca vai aroma, né? É verdade. Um abraço pro senhor aí. Mas para vocês também, muito obrigado pela oportunidade, gente boa. Valeu. Só repete seu nome bem certinho, que é um nome difícil, é o seu... Adelir com L. Adelir Montanher. Montanher com G mudo. Ah, tá certo. Tá bom, um abraço pro senhor então, tá? Para vocês também, muito obrigado. Querido ouvinte, aí tu vê a importância que a rádio tem, né, Tibola, de conexão, contato com as pessoas, e que legal que o Montanher se deu o trabalho de compartilhar conosco a conversa com o senegalês. Aproveitando aqui, a Marlene Silva traz uma questão assim: a internet acabou com a família.
horrível, sentam-se à mesa e nem olham na cara dos pais. Pessoal, vamos ver uma coisa assim, ó. A internet ocupa um espaço, ou as telas ocupam um espaço na vida da gente que a gente permitir, que a gente tiver de acordo. Então, eu sou um cara chato que quando, né, estamos numa refeição, nem final de semana tive a oportunidade de estar com a filha mais velha, com o genro em Porto Alegre. Em geral, quando estamos numa refeição, em casa, em algum lugar, temos uma combinação, não se mexe no celular, por respeito ao outro. Pode se mexer no celular para tirar uma foto, ou pegar algo pontual, assim, mas em consideração ao outro. Então, quem é que estabelece as regras do jogo? Quem estabelece as regras do jogo são os adultos. Então, é questão de combinações. Então, as telas só vão ocupar um lugar excessivo na vida das pessoas quando essas relações estiverem falhando, quando essas relações estiverem esvaziadas. Até há pouco tempo atrás foi publicado um trabalho muito interessante feito com 1.000 jovens que investigava bem nesse sentido. Assim, eu vi através de uma entrevista do professor Cristiano Nabuco de São Paulo, ele comentando esse trabalho. Então, assim, o que nessa pesquisa com 1.000 jovens assim se evidenciou? Que o tempo, o excesso de telas, o uso excessivo de telas acontecia quando? Em momentos que as pessoas estavam tristes, aborrecidas, tinham terminado uma relação, se sentiam excluídas. Então, a tela vinha para preencher esse vazio, preencher a falta que as relações estavam fazendo na vida. Mas, à medida que as pessoas se recuperavam, que as pessoas se resgatavam, voltavam a um tempo normal de tela, não tinha mais aquele excesso. Então, isso confirma o que eu estou comentando com vocês. As telas ocupam um espaço demasiado na vida da gente quando as relações estão muito fragilizadas, a conexão afetiva, seja a família, os amigos, o trabalho, o cônjuge. Então, onde existem telas demais é porque os relacionamentos estão fragilizados, pessoal. Então, o problema não é a tela, o problema é o uso que a gente faz da tela, Tibola. E nessa mesma linha, doutor Érico, Sim. O senhor sabe mais do que eu, até porque estuda muito mais esse tema de comportamento, de relação e tudo mais. A questão de você ter, desde criança, desde os primeiros meses de vida com um filho, né? Ou com a filha, enfim, mas de modo geral, com o filho, é a relação, essa conexão com o filho desde criança. Ter uma conexão próxima que crie vínculos com memórias, né? Desde a infância, para que você vá crescendo com esta relação muito próxima, tá? E aí é muito mais fácil de você impor limites, ou estabelecer limites, não impor limites. Porque estabelecer limites você estabelece, você coloca regras. Impor, às vezes, é na imposição, na hora de você, quem sabe, ser um pouco mais agressivo, ou de até agir com violência em alguns momentos, mas não é esse o caminho. Mas estabelecer limites por conexão também. Você se conectar com o filho desde sempre, fica muito mais fácil de você fazer com que as regras sejam cumpridas. E aí, eu sei que é difícil no mundo que vivemos hoje, mas para as crianças, quanto menos tela, melhor. Menos tela e principalmente menos tela que ela possa manusear. É claro que ela não vai ficar imune de nenhuma tela em nenhum momento 24 horas por dia. Mas quando você tem uma criança com 2, 3 aninhos e você dá o mínimo de tela, eu digo mínimo de tela, é absolutamente nada. Mínimo é, às vezes você vai mostrar uma foto do celular para a criança, para mostrar, mas jamais dá o celular para que ela possa manusear, para que ela possa ver desenhos, ou ver qualquer tipo de série, etc. E assim estabelecer uma conexão muito mais pessoal do que interpessoal. E um detalhe importante, Érico, que ao longo da vida, se essa criança ela for criada desta forma, desta maneira, com menos tela e mais conexão com a família, com amor, com carinho, com memórias afetivas, é mais fácil de você impor tudo isso que o senhor falou. O senhor falou de estabelecer regras, estabelecer esta consciência depois no futuro, ela fica muito mais fácil. Depois que o boi já foi com as cordas, como se diz, quando lá tem 15 anos e você quer impor limites, fica difícil você estabelecer isso. Agora, se você tem desde o início esta conexão,
é mais fácil de você exemplificar para a criança que a maneira correta é desta e não daquela forma. Claro, Tibola, perfeito o que tu trazes, porque tu vai construindo, eu acho que tu fala isso também, imagino eu muito da tua vivência como pai, com a Esther e com a Bruna, à medida que a gente tem essa conexão afetiva, essa disponibilidade, que a gente está junto, que o filho se sente acompanhado, que o filho se sente cuidado, nós temos muito mais autoridade e o filho nos respeita muito mais. Claro. Porque, então, assim, o filho sabe que pode contar com a gente e o filho está seguro do que o que nós falarmos, de que a nossa proposta é no sentido de cuidado, de proteção, exatamente nesse sentido. Eu acho que nunca é tarde para restabelecer contatos ou criar vínculos afetivos com memórias para os filhos. Acho que nunca é tarde. Mas quanto mais passa o tempo e quando eles entram na fase, digamos, da adolescência, né, lá pelos 11, 12 anos, fica muito mais difícil você tratar dessa conexão. Tibola, porque eu acho que a gente tem que ter o cuidado, pessoal, não demonizar as telas, porque eu lembro que, sei lá, na década de 70 tinha televisão, era babá eletrônica, tá? Aí depois surgiu o videogame, surgiu isso, surgiu aquilo outro. Sempre vai ter um aparelho novo, sempre vai ter algo novo. Então, o problema vamos dizer, as telas são fantásticas por possibilidade de conectar com as pessoas. A rádio, por exemplo, transmite o programa. Quem quer assistir pode ter imagem ao vivo do estúdio, né? Enfim, então, assim, o problema não é o recurso, é o uso que a gente faz do recurso. É a mesma coisa, então, nós vamos demonizar os carros, as pessoas morrem porque existem carros. Não, as pessoas morrem em função dos acidentes ou de um uso inadequado e irresponsável dos veículos. O problema não é o carro, o problema não é o avião, assim por diante. Claro. Então, assim, a gente tendo esse discernimento facilita a vida, porque senão é muito fácil demonizar algo. Concordo com o senhor também. O Valdemar Marcelo Zanini manda uma mensagem aqui, está gostando do programa, mandou uma mensagem dele, vamos ouvir. Boa noite, olá, Érico, doutor aí. Eu vejo assim, eu sou do tempo criado com os pais, avô aí, e hoje vejo as crianças, os jovens de hoje não querem se envolver mesmo, né? Então, assim, eu digo que fico só pensando na herança, no carro que eu tenho. Quando eu era pequeno, eu vou cuidar, vou dar um carinho, né? Depois, agora que precisam, daí parece que correm, daí envolve essas brigas aí, fazem festa e brigam, bebedeira. Ninguém vai ajudar uma pessoa dessa, porque quem não ajuda não é ajudado, ó. Isso é verdade. E a herança, dinheiro, isso aí não leva nada. Isso aí pra mim é perda de tempo. O que fazer enquanto as pessoas que ajudaram a gente quando eram velhas, e hoje a gente quem quer ajudar eles, né? Tá bom. Marcelo, obrigado pela tua audiência aí no bairro Anes, conectado conosco. Um grande abraço, obrigado pela companhia. Tem mais um ouvinte, mandou um recado aqui através do WhatsApp 991629943. Parabéns, Tibola e Dr. Érico, o programa está ótimo, bem verdade que vocês estão falando. É a Roseli que está mandando mensagem aqui, obrigado, Roseli, pela mensagem também. Uma outra mensagem aqui, mais uma, vamos ver onde é que está. Está aqui, o meu amigo o César mandou um recado dizendo, infelizmente, e aí eu falo para o Dr. Érico aqui, infelizmente, Dr. Érico, isso é uma verdade. Concordo que a tecnologia é um instrumento, mas as pessoas não sabem usar esse instrumento da maneira correta ao longo da história. E com a internet, pela facilidade, pela manipulação fácil, né, as pessoas têm perdido realmente conexões, principalmente em casa, com os filhos. Uma outra ouvinte diz assim, que é a Elizabeth. Boa noite, tenho um neto de 9 anos que não gosta de vir na minha casa porque eu não tenho internet em casa. Eu fico muito triste com isso. A Elizabeth mandou essa mensagem também. É aquela história, né? Se você, como eu disse antes, e aí não é uma receita de bolo, não é algo assim que, né, nossa, mas é assim, são conexões que você cria desde a infância, desde pequeno, que você vai, né, tentando instruir o filho de uma forma com que as telas não sejam necessárias para criar conexão com a família, conexão com as coisas importantes da vida. Porque quanto mais você dá tela para as crianças desde pequeno,
você afasta ele do convívio familiar, do convívio muitas vezes da hora da refeição, etc. Depois de um certo tempo, de fato, que eles estão viciados porque é viciante, fica muito mais difícil você lidar com essa situação. Sim, mas o que nós estamos falando em síntese, né, para fechar, estamos no nosso horário, o excesso de telas denuncia o quê? Denuncia a desconexão com pessoas, com outras atividades, com outros projetos de vida, com a família, quer dizer, é como se a pessoa tivesse abandonado a tela. Então, de novo, o problema não é a tela. E um jovem, principalmente uma criança, não tem maturidade e capacidade suficiente para decidir o que é melhor para ele. Então, quem é adulto, espera-se que tenha adultos, né, que possam fazer essas escolhas e tomar essas decisões de bola. Eu lembro que há um tempo atrás nós conversamos sobre, é mais ou menos parecido, é a mesma lógica, porém com temas diferentes, a respeito da comida, do que entra na nossa casa, do que a criança vai se alimentar, né? Até fomos criticados por um ouvinte na época, porque o senhor falou na época, me lembro bem, que algumas porcarias que são dadas às crianças, né? Sim, quem é que compra? Quem é que leva para casa? Né? Quem é que oferece? Quem é que disponibiliza? Porcaria para minha filha, entre aspas, sim, né? Porque o adulto da casa é o pai e a mãe, né? Quem está estabelecendo aquele tipo de alimentação. Agora, esse eu vou pensar, fazer esse assunto é interessante também. Não, um assunto, eu vou pensar na ideia de como é difícil ser adulto hoje. Fazer um programa sobre a dificuldade de ser adulto, porque ser adulto é isso, é dizer não, é tolerar a frustração, é botar limite, é ouvir bronca e assim por diante. Vamos ter que ir deixando por hoje, de bola. Pode ser. O papo tá bom, hein, de bola? Quer ficar um pouco mais? Tu quer companhia? Não, eu vou te deixar aqui no De Tudo Um Pouco. Aí tu fica curtindo de tudo um pouco com a tua turma, eu vou para casa. Pessoal, liberado, então. Forte abraço. Seguimos mais adiante. Ótima semana a todos. Valeu, um abraço, doutor Érico. Terminando aqui o Emoção Afeto.